Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nesta sexta-feira que o Senhor preparou para a nossa vida. Aqui, Pastor Jonatas, e é com muita alegria que nós estamos aí fazendo essa transmissão para abençoar vidas, e nós entendemos que muitas vidas têm sido alcançadas através da oração, através da busca, de invocarmos aí o nome do Senhor Jesus. Nós clamamos a Deus e o Senhor nos responde, o Senhor opera maravilhas. E eu tenho certeza que esta noite não vai ser diferente. Se você necessita de intercessão, nós vamos nos unir em oração, em clamor a Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que opera o impossível, né? Nas mãos do Senhor todas as coisas se tornam possível. Então eu quero convidar você neste momento a colocar suas petições, as tuas indagações, as tuas dúvidas diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, a minha vida te pertence e sem ti, Senhor, eu nada posso fazer. O meu coração é teu, a minha vida te pertence. Que você possa crer, que você possa se colocar diante do Senhor e falar com Deus nesse momento. É por isso que nós estamos unidos nesta noite, para falar com Deus e juntos vermos um milagre acontecer. Então eu agradeço a Deus, você que está conosco, e eu peço a você que você possa compartilhar essa transmissão, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam tocadas, para que mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o poder de Deus, que o poder do Espírito Santo se manifeste na sua vida, que todo cansaço, que todo peso, toda angústia, toda tristeza bata em retirada, em nome de Jesus, que você possa sentir o refrigério de Deus, que você possa ser envolvido com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que todo impedimento, que toda barreira, talvez você passou aí uma manhã, uma tarde difícil, muita coisa acontecendo, muita coisa enrolada, que você possa nesse momento respirar e saber que quando você começa a se entregar ao Senhor, a louvar a Deus, tudo vai se encaixando em nome de Jesus. Eu já quero orar neste momento e agradecer por essa transmissão e agradecer, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado nessas transmissões simultâneas. Até aqui a mão do Senhor tem nos direcionado, tem nos mostrado o caminho certo, o caminho a seguir. Espírito Santo, eu te louvo, eu te agradeço por este momento. Eu quero entregar nas tuas mãos cada vida, cada alma, cada coração, em nome de Jesus. Que seja uma noite de milagres, uma noite de cura, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Que cada vida que está aqui, representando a sua casa, representando a sua família, Senhor, possa sentir o teu toque sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus pelo que o Senhor está fazendo agora. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Repreende agora, Senhor, todo mal, Senhor. Repreende agora, Senhor, toda potestade, todo principado, Senhor, toda hoste maligna, Senhor, que tenta contra esta vida, contra esta família, em nome de Jesus. Toda sombra negra, eu repreendo agora, no nome de Jesus. Tudo aquilo que foi feito para destruir esta casa, destruir essa família, já caiu por terra agora. Tudo que foi feito para destruir esse negócio, Senhor, Pai, para colocar loucura nesta vida, está repreendido no nome de Jesus. E eu te louvo, Senhor, pela tua presença. Eu te louvo, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo aqui agora,
nessas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Eu gosto de uma palavra que diz que o nosso trabalho em Deus não é vão. Tem uma recompensa. Tudo que nós fazemos para Deus tem uma recompensa e tem um resultado, né? E nós nunca ficaremos frustrados em fazer algo para o Senhor. Nunca ficaremos desiludidos, né? Desapontados. Pois a palavra do Senhor diz para que sejamos sempre no temor do Senhor e não olhar para aqueles que com malícia, com coração ruim, né, parece que estão prosperando. Pois diz a palavra de Deus que a nossa esperança não será frustrada. A nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança está nas promessas de Deus para com a nossa vida. Então, que a tua fé possa crescer neste momento. Se você está desiludido por alguma situação, né? Nós vivemos tempos difíceis, dias difíceis, né? Que muitas vezes a ansiedade, a depressão quer abraçar. Muitas vezes você olha a tua situação atual, você vê, poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas essa tristeza, esse peso parece continuar. Mas em nome de Jesus, está repreendido. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Parou aqui um pouquinho, né? Vamos continuar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei para vocês, mas para mim parece que a tela fechou, né? Mas nós vamos continuar. Então, que tudo aquilo que quer impedir essa transmissão, né? Caiu por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer impedir com que essa palavra chegue até você, está repreendido no nome de Jesus. Muitas vezes a gente pensa que algumas coisas que acontecem são coisas naturais, né? É da internet, é a rede, né? É alguma coisa, mas a gente está numa guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? O inimigo não quer que a palavra de Deus propague. O inimigo não quer que a revelação do Espírito Santo chegue até você. Então, ele vai tentar de todas as formas, ele vai tentar bloquear, mas está repreendido no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós estamos aí nesses primeiros minutos dessa transmissão, iniciamos às 23 horas e eu creio que o Senhor tem muita coisa para fazer. Eu tô aqui falando e a todo tempo o Espírito Santo me mostra assim, algo ruindo, né? Algo ruindo. É como se, como é que eu vou explicar para você? É como se uma fortaleza está ruindo, né? É como se algo está vindo abaixo, através do poder de Deus. Deus está derrubando algo, uma barreira, uma muralha. Em nome de Jesus, eu creio naquilo que o Espírito Santo mostra e revela. Então, se tem alguma barreira na sua vida, se tem alguma muralha que parece para você intransponível, o Senhor, nesta noite, está fazendo abalar, está fazendo ruir e vai cair por terra no nome de Jesus, e você vai passar para o outro lado e você vai glorificar muito a Deus. Vai glorificar muito a Deus. E eu quero ler uma palavra. Seja bem-vindo, você que está conosco, né? Você que está sempre aí nessa jornada. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Creia que hoje será uma noite de resposta, de milagre. Em nome de Jesus. É você ter que crer nisso. É você confiar e saber que Deus vai fazer algo hoje, agora. Amém? Então, Deus colocou uma palavra e eu creio que na medida que eu for ministrando essa palavra, o Espírito Santo irá falar algo, revelar algo para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero
trazer esta palavra para você que está em João, né? Evangelho de Jesus, segundo João. Nós vamos estar fazendo essa leitura, capítulo 3. Capítulo 3. É um pouquinho extenso, né? 21 versículos eu vou estar lendo. Amém? Eu vou ler aqui. João, capítulo 3, versículo de 1 ao 21. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus, que palavra, né? Maravilhosa, e é bem conhecida, mas tem pontos chaves nesta palavra que nos chama muito atenção, pois Nicodemos, sendo mestre em Israel e conhecedor da lei, né, foi ter com Jesus à noite. Né? Ele não queria que ninguém ouvisse falar com Jesus, mas ele no seu coração estava começando a crer, porque ele chegou para Jesus e falou: mestre, ninguém faz estas obras se o Senhor, né, se Deus não for com ele, né? E Jesus, ele fala algo maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês, né? E diz assim, Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Ele faz um elogio a Deus, né? A Jesus, ele vai falando, e Jesus veio com uma outra
palavra parecendo que não tem nada a ver com aquilo que Nicodemos está falando, né? A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido, né? Deus nos chamou para sermos espirituais. E interessante que Jesus ele começa falando que aquele que não nascer de novo, preste bem atenção, não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus, né? Depois, Nicodemos ele fica mais confuso ainda, porque ele fala, como é que pode um homem já velho, né, retornar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha só, olha o pensamento de Nicodemos, doutor da lei, conhecedor das escrituras, não é? Ele não estava entendendo, né, as coisas espirituais. Da mesma forma, se nós lermos a Bíblia e não pedirmos ao Espírito Santo para nos revelar Jesus, nos revelar o que a palavra quer dizer, né? Nos revelar, e é necessário ter revelação, e é o Espírito Santo que nos revela todas as coisas. E continua aqui algo maravilhoso, que Jesus ele continua falando, na verdade, ó, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar. Aquele que não nascer de novo não pode ver. Mas aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Oh Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aquele que não nascer da água, nós somos a cada dia lavados pela palavra. O Senhor nos chamou para andarmos no Espírito, termos uma vida no Espírito Santo. Então, se nós não somos lavados diariamente pela palavra, purificados pela palavra, se não somos, né, guiados pelo Espírito, não podemos entrar no reino. Não podemos entrar, né? Podemos até viver uma vida de aparência, sabe? Uma vida que somente vê o reino. Só vê o reino. Só sente a presença no dia de cultos, no dia de alguma programação. Só vê. Mas o Senhor nos chamou para entrar no reino. Não para somente ver, mas para entrar, para viver uma vida no Espírito Santo. Jesus ele está tentando mostrar para Nicodemos, que estava com a mente tampada, com os olhos tampados. Ele queria mostrar o reino do Espírito Santo, queria mostrar o reino de Deus, né? E ele Jesus começa a falar do vento, que você sente o vento, mas você não sabe de onde ele veio, você não sabe. E da mesma forma são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Oh, você está entendendo? Você está entendendo? Está entendendo como o Senhor quer te usar? Como o Senhor quer trabalhar na sua vida? Oh, é uma riqueza. Essa palavra é uma riqueza. É uma riqueza, né? E você começa a entender, quando você começa a ver o contexto, e porque Jesus, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um contexto nisso. Tem um contexto, né, que a gente não tem tempo para falar isso. São coisas espirituais, né? Oh, meu Deus, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está conosco pela primeira vez. Glória a Deus. Vai compartilhando, já vamos orar, já vamos aí clamar a Deus, vamos buscar a Deus. E esta noite de sexta-feira, noite de milagres, eu creio que o Espírito Santo já está visitando e repreendendo todo o mal aí na sua vida. O Senhor já está enviando anjos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo aqui agora. Aqui a oração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo.
e fala de perecer. Por quê? O povo no deserto estava reclamando muito, né? Queria voltar para o Egito, queria voltar, né, a comer cebola, melões, olha só que coisa louca. Queria voltar para a servidão, não estava entendendo o favor de Deus, o Deus que deu água para eles beberem, deu pão para eles comerem, né? O Deus que trouxe a nuvem, né? Para aquele momento para que o sol não molestasse eles, que trouxe a coluna de fogo para que o frio do deserto, nas madrugadas, não destruísse eles, mas eles não estavam reconhecendo. Eles começaram a murmurar, Meu Deus, talvez você possa até estar reclamando, possa até estar murmurando de alguma situação. Mas Deus amou o mundo, Deus amou você de uma tal maneira. Deus amou você de uma tal maneira que talvez você não consiga entender. E a Bíblia diz que, por causa da murmuração do povo, Deus permitiu serpentes ardentes picavam. E muita gente estava morrendo. Serpente picava e morria, né? Aí Deus falou e Moisés clamou e Deus deu uma direção. Ó, faz uma serpente, né, de metal e levanta. E todos aqueles que foram picados e olhar para a serpente ardente, né, de metal, vai ser curado e não vai morrer. Jesus ele fala sobre esse episódio. Por quê? As serpentes estavam mordendo e eles estavam perecendo, né? E Jesus ele fala para Nicodemo, da mesma forma que Moisés levantou no deserto a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, né? Porque na medida que o Senhor foi levantado, ele atraiu muitos para ele. E todos aqueles que olham para Jesus não são confundidos. Todos aqueles que, né, se seguram, né, nas promessas de Deus não são destruídos, não perecem. Deus amou, Deus já provou, Ele amou, Ele nos amou. Então o que é essa luta? O que é essa guerra que você está passando? Não é nada, né? Nada, não é nada. O que é essa situação que você está vivenciando? Nada, né? Que você possa, neste momento, né, crer que o Senhor está trabalhando, está agindo. Deus está agindo e eu quero interceder por você. Amém? Se você tem pedido de oração, escreve aí o nome de alguém que está enfermo, que está doente. Glória a Deus, glória a Deus. O sopro do Espírito, o Espírito Santo está soprando na sua vida. O Espírito Santo está soprando agora na tua alma, no teu corpo. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, né? Em nome de Jesus, corpo, receba saúde agora, que teu corpo receba saúde. Em nome de Jesus, que toda dor de cabeça vá embora. Senhor, toca no fígado, toca no rins. Senhor, toca agora no nome de Jesus. Toca, Senhor, toca no sistema respiratório, toca na visão, na audição. Toca, Senhor, Deus, desde a planta dos pés, Senhor, até a cabeça. Vai tocando, toca no sangue, em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo todo câncer, eu repreendo toda virose, eu repreendo todo mal, saia. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, saia agora no nome de Jesus. Eu dou uma ordem, toda enfermidade, toda doença que médicos não conseguem diagnosticar, Senhor, seja nos ossos, seja nos nervos, nos músculos, está repreendido agora no nome de Jesus, no nome de Jesus. Do comiandar which sawaragera e bawan sotoramis. Bayandoroban Sandorobaragera Barabashom Zararaba Sotorigera Barabas. Zikrika Manera Barabarabas Shotara Barabas. Zarwich Jeregara Barabas. Hoje é noite de quebrantamento, de arrependimento. Se você errou, se você pecou e você está se sentindo pesado, a palavra de Deus diz que nós temos um advogado que está à destra de Deus, o Senhor Jesus, que intercede por nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos lavar de toda a injustiça. Você pode falar com Ele, porque o Senhor não é como um homem que muitas vezes guarda rancor. Ele perdoa e lança
no mar do esquecimento dos seus pecados, não me lembro mais. Então, esta noite é noite de volta, é noite de você se quebrantar, se humilhar diante do Senhor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, se converter, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, voltar. Você voltar da meia volta, você estava indo para o lugar errado, tomando atitudes erradas, pensamentos viciosos. Sabe? São pensamentos que você fica pensando a mesma coisa, né? Está viciado naquele pensamento, está repreendido em nome de Jesus. Se você pode, coloca a mão na tua cabeça, em nome de Jesus. Eu repreendo todo pensamento contrário à palavra de Deus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Pensamento de derrota, pensamento de morte, de suicídio, está repreendido agora, no nome de Jesus. Vital energia basoriama. Do comandar bastondriama. Baixão me andarigarabiça. Jairabarabasho panagarabas. Baramassotorgoricandrescendrigas. Ziriamaramaramarsoriamaram. Tem uma pessoa aqui, se você quiser se manifestar, você se manifesta, amém? Se você quiser se manifestar, se manifesta. Você, essa semana, você dorme e você acorda assustado, sabe? Assustada. Às vezes você sonha, às vezes você não sonha, mas você acorda assim, sufocada. E quando você acorda, parece que um medo toma conta do quarto, do lugar que você está. Quando você acorda, medo, você fica até com medo de levantar até para ir no banheiro ou beber água. Se é com você, se você quiser se manifestar, você diga eu. Se não for, amém. Se for você não quiser se manifestar, amém também, porque o Espírito Santo está revelando. Mas porque eu falo para se manifestar, é um ato de fé. Mas mesmo se você não quiser se manifestar, eu vou orar por você e repreender esse espírito maligno que te perturba à madrugada. Ele espera você dormir para tentar amedrontar. Ele fica rondando assim no teu quarto, está trazendo medo, mas está repreendido em nome de Jesus. Se você sentir esse pavor, hoje, quando você for dormir, você está repreendido em nome de Jesus. A vitória é minha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está visitando as famílias, as vidas, os corações, a vida sentimental, os casamentos, os filhos, os lares, os negócios, causas na justiça, o Senhor está visitando. O Senhor está dando direção, estratégia para negócios. O Senhor está trazendo a direção certa. Obrigado, meu Deus, por essas vidas que aqui estão, que creem no Teu agir, que creem no Teu favor. E esta noite é noite de favor de Deus. É noite, porque essas vidas vão dormir bem, Senhor, e vão acordar com a certeza que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, haverá culto de ação de graça. Quando fizer, eu quero estar nesse culto de ação de graça, tá? Vai ter muito culto de ação de graça em março. Em março é dia de muito culto de ação de graça. E eu creio que eu vou estar nesses aí, glorificando a Deus. E vou olhar para você e vou dizer, quem te viu, quem te vê, hein? Jesus fez na sua vida. Deus é bom. Deus é bom. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Amém. Vou ficando por aqui nesta noite. Não haverá vigília, né? A gente está no monte digital. A gente está no monte digital. Né? Que o Senhor possa alegrar o teu coração e que você possa saber que o Senhor já fez o mundo espiritual. Lembra que no início eu falei que Deus me deu uma visão de algo ruindo, de uma muralha ruindo e caindo por terra. Você vai passar glorificando o nome do Senhor Jesus, porque você anda no Espírito. Tua vida é para glorificar o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. A palavra de Deus diz assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.